como o pastor já apresentou, né? Vamos economizar tempo, né? Eu sou membro ali da Igreja Presbiteriana, há 14 anos a gente coordena ali o Ministério Luz na Noite, que é um ministério de apoio às pessoas que querem abandonar a prática da homossexualidade. Se você tiver interesse em conhecer nosso ministério, acesse o nosso site, luznanoite.com.br. Tiago, você já pode lançar aqui, tá? Na tela. Luznanoite.com.br. Você pode também conhecer o nosso site. Pode passar a próxima. E nós temos algumas ações nesse ministério, uma delas é o curso que o pastor mencionou. Essa semana a gente já põe a pré-divulgação no site, mas o curso acontece de agosto a novembro em parceria com a Batista da Praia do Canto. Lá é o local do curso. E quero divulgar também para vocês o nosso congresso interestadual, chique agora, né? Sobre sexualidade esse ano, vai ser com a doutora Marisa Lobo. Não sei quantos já ouviram falar da doutora Marisa Lobo, uma psicóloga de Curitiba, que tem batalhado muito, inclusive politicamente, contra essas discussões sobre ideologia de gênero. Então, é um congresso que vale a pena participar. Mas está previsto para o dia 25 e 26 de junho. Você já pode se programar para esse tempo, que certamente abençoará a sua vida, a sua família, a sua igreja. Tá? 25 e 26 de junho, o nosso congresso sobre ideologia de gênero. Tá bom, gente? Vai ficar disposto aqui? Pode passar. Muito bem. Pastor Valteci comentou que vocês estão estudando essa revista aqui, né? E aí o assunto foi trabalhado na semana passada, e agora seria uma extensão para trabalhar sobre causas da homossexualidade. É isso, pastor? Obrigada, então, pela oportunidade. Eu estou muito tranquila de fazer essa exposição, porque eu vou fazer a exposição e as perguntas difíceis, principalmente essas, vocês façam. O Carlos Henrique é o pastor, né? Não é isso? Depois eu vou embora, né? Então não vou ter nenhuma dificuldade. Mas, para a gente começar a pensar sobre raízes da homossexualidade, a gente precisa entender algumas coisas, antes da gente já começar a falar sobre esse ponto, né? Primeiramente, Deus ele tem um plano e um projeto para nós como ser humano, e isso inclui a nossa sexualidade. Algumas coisas, ou várias, fogem desse plano e desse projeto, e nesse ponto de vista, baseado em, no mínimo, 6 a 7 textos bíblicos que falam especificamente sobre esse assunto, nós, o Ministério, entende que a homossexualidade não faz parte desse projeto, a prática homossexual não faz parte do projeto de Deus para a nossa vida, para a nossa sexualidade. Parece óbvio falar isso, porém, às vezes o óbvio precisa ser relembrado num tempo de tantas liberalidades e onde tem surgido também a questão da ideologia de gênero e a teologia gay, né, no meio evangélico. Então, essa é uma questão. A outra questão é que a graça nivela todos nós. Então, aos olhos de Deus, aos olhos da graça de Deus, a única coisa que me diferencia de um travesti, por exemplo, que está pegando 20, 30 clientes numa noite, é a graça, o sangue de Cristo. Essa é a única coisa. No final das contas, somos todos seres humanos, carentes, depravados e carecedores da graça de Deus, da glória de Deus. E o único remédio que pode promover a salvação e a restauração do ser humano em todas as áreas, incluindo a sexualidade, é o sangue de Cristo, é a graça de Cristo. Então, assim, que você perceba que a graça, ela permeia toda a ação do ser humano, desde o início até o nosso fim, que na verdade será um começo na glória. Tá, gente? Então, nesse ponto, é importante a gente entender isso. Outra coisa que a gente precisa entender é que nós não vamos encontrar na Bíblia teorias sobre desenvolvimento infantil, ok? Então, quando eu venho falar sobre causas da homossexualidade, nós partimos de um pressuposto e nós vamos nos apoiar em teorias de desenvolvimento infantil que não contradizem a Bíblia, porque Deus dá a sabedoria ao ser humano, não é? Deus dá a inteligência, Deus dá a sabedoria, e nós podemos usar isso para glorificar o nome dele ou não. Então, o que nós vamos aproveitar aqui é aquilo que glorifica o nome de Deus, aquilo que nos edifica como pessoas, como indivíduo e como família. Então, o que nós vamos falar aqui é sobre teorias de desenvolvimento infantil,
E também aquilo que vem da experiência, seja nossa ou seja de outros conselheiros, de outros psicólogos, na observação. Tá? Na homossexualidade, você não tem uma coisa do tipo 2 e 2 são 4. Você tem alguns fatores que são muito comuns, que parecem vulnerabilizar num potencial muito grande para que o indivíduo se desenvolva na homossexualidade. Então, você tem esses fatores que são sempre muito comuns, que vulnerabilizam uma pessoa para, possivelmente, levá-la à homossexualidade. Mas poderia vulnerabilizá-la para ela reagir, né, com a dependência química, com o álcool, com o vício sexual, na heterossexualidade, por exemplo, a pornografia, a masturbação. Infelizmente, os nossos templos hoje estão povoados de cristãos viciados em pornografia e masturbação. Isso também é pecado. Isso também precisa ser lidado, isso também precisa ser tratado, né? Então, o que a gente vai falar é sobre esses pontos comuns, tá, gente? Agora, por exemplo, um desses pontos comuns, que é o clássico, né, que é a questão do abuso sexual. O fato de eu falar sobre abuso sexual aqui não quer dizer que toda pessoa que foi vulnerabilizada nessa área se tornará homossexual. Depende de uma série de outros fatores também. Ok? Então, só deixar esses parênteses aí certinhos para a gente não começar a criar fobias, né, do tipo, nossa, fulano foi abusado, então vai ser homossexual. Não é isso, tá? A gente está falando de fatores comuns que estão presentes e que precisam ser trabalhados. Tá? Muito bem. E aí, nesse ponto, dentro de raízes da homossexualidade, a gente tem mais um? A gente vai dividir a nossa apresentação nessa manhã. Desenvolvimento da homossexualidade no menino e depois nós faremos desenvolvimento da homossexualidade da menina. No final, a gente fala sobre outros fatores que podem agregar, tanto a um quanto ao outro, e aí a gente vai tentar partir para uma conclusão. Vamos ver aqui a caminhada, como é que vai ser. Tá? Interessante a gente pensar na palavra desenvolvimento, ok? Por quê? Quando nós somos gestados, Deus nos dota de biologia, e nessa biologia nós temos anatomia e fisiologia. Mas não é só isso que contribui para a masculinidade ou a feminilidade. Isso faz parte. E, aliás, inclusive, alguns psicólogos, isso predispõe psicologicamente para o sexo. Tá? Um outro ponto aí que alguns ideólogos de gênero não gostam de pensar, né? A biologia, ela pode predispor psicologicamente alguém para o sexo, que é o biológico. O pessoal da ideologia de gênero não vai entender que não tem nada a ver. Biologia é uma coisa, tudo é construído, tudo é construído. A gente não entende assim, a gente entende que é um conjunto. A gente entende que, nesse conjunto, Deus nos dota de biologia, anatomia, fisiologia, mas tem outras coisas que são muito importantes, e é por isso que Deus elege a família. Família é projeto de Deus. Pai e mãe são projetos de Deus para a criação e o desenvolvimento de um filho, de uma filha. Tá? Então, por mais que a família, em todos os tempos, seja sempre tão atacada, e como vem sendo atacada, né, contemporaneamente agora, ainda assim, pai e mãe, família, mononuclear, família heterossexual, é projeto de Deus. Ele estabeleceu assim para a criação e desenvolvimento de meninos e de meninas. Quando alguma coisa falha, né, e a gente vai ver aqui quais possibilidades, quais são esses fatores comuns, isso vulnerabiliza crianças para situações aí de desvio na vida, entre elas a homossexualidade. E aí a gente entende o seguinte: quando o bebê ele está no útero, né, ele está sendo gestado, enfim, esse bebê ele nasceu com a sua biologia, com a sua fisiologia, mas esse bebê não sabe quem ele é ainda, concorda? Ele tem uma identidade anatômica e fisiológica, mas esse bebê ele não sabe quem ele é ainda psicologicamente. Por exemplo, como é que eu descobri que eu era a Débora? Porque alguém foi me chamando e eu acreditei, né? Como é que eu descobri que eu era linda? Alguém foi me dizendo e eu acreditei também. Mas pessoas também, maldosamente, já me disseram coisas ruins na minha infância e na minha adolescência. Eu não sei se com você já aconteceu isso. Se a gente acredita,
contribui para muita coisa ruim na vida da gente, não é verdade? Se a gente não acredita, a gente passa a régua e continua, né? Então, veja que Deus elege a família, elege o pai e a mãe para verbalizar afetivamente quem é você. Verbalizar afetivamente quem é você. Como é que o Henriquinho, né, filho do Henrique, vai saber que ele é o... que, aliás, é Pedro Henrique, né? Eu fico brincando que é o Henriquinho. O Pedro Henrique, vocês vão dizer isso, declarar afetivamente. Quando eu falo declarar afetivamente, por quê? Não é só aquela coisa do tipo, vira homem, menino. Não. É a necessidade de uma ligação emocional, afetiva, entre pai e filho, entre mãe e filho, que declare, que abençoe, que esse menino corresponda à sexualidade dele, que ele entenda, que ele absorva quem ele é. E ele vai acreditar nisso com uma força tremenda. E essa força tremenda ele leva para a vida. Então, lá na frente, ele pode sofrer um bullying? Pode. Mas veja que ele vem com uma força tremenda, uma autoconfiança já construída do berço. É isso que a gente fala que vem do berço, né? A educação vem do berço. Agora a educação não vem do berço, a educação vem do berço da creche, né? Infelizmente. Então a educação vem da escola. Não, a educação do berço, ela vem da família, essa construção, essa pilastra que não se abala, inclusive sobre a nossa sexualidade, sobre quem nós somos, sobre quem nós somos no geral e também no sexual. Muito bem, então esse menino, ele vai ter essa construção dessa sexualidade dita, verbalizada e afirmada afetivamente por pai e mãe. E ele vai começar a distinguir quem ele é. Só que o bebezinho, quando ele nasce, ele está ali muito envolvido com a sua mãe. Tá? Ele não sabe ainda muito bem quem ele é, às vezes ele acredita, isso são as teorias que dizem, que ele e a mãe são a mesma pessoa, ele tem uma ligação íntima e intencional muito forte com a mãe, tá? Na verdade, com o peito da mãe, né? Porque o bebê, tudo dele, a fixação é o peito da mãe. E aí, no caso do menino, aparece quem para separar? Quem? O outro, o pai. O pai é o elemento importantíssimo nessa relação. Veja, pai, como você é importante. Porque, do contrário, essa identificação íntima e afetiva, ela vai tender quase que como uma união simbiótica entre filho e mãe durante o seu crescimento. O pai, então, ele entra para abençoar e separar. Essa separação, ela é abençoadora. Se o pai não faz essa separação, o menino continua crescendo identificado à mãe. O pai é esse modelo, esse referencial para essa separação que precisa acontecer. Não é que o menino vai ficar sem a mãe, vai continuar. E a mãe é peça extremamente importante. Mas o pai, ele precisa entrar. Muito bem. Aí o que acontece quando o pai não entra? Vamos lá, Tiago, pode passar. Algumas hipóteses do pai que não consegue entrar nessa relação da mãe e do filho. Quando há ausência paterna. Ausência que eu estou falando de física, e de repente você olha para mim e fala o seguinte, Débora, então você quer dizer que mães separadas, mães solteiras, mães viúvas, vão ter filhos efeminados, filhos homossexuais? Não necessariamente. Por quê? Porque se essa mãe tem alguém que faça o papel do pai, e ela também contribui para não efeminar, porque infelizmente algumas mães contribuem para efeminar seus filhos, esse filho ele tende a se desenvolver bem nessa questão da sexualidade. O problema é quando, nessa ausência, não há quem faça o papel do pai, um avô, um tio, um padrinho, um amigo, um professor, alguém da igreja, e a mãe ainda contribui para efeminar o filho. Aí fica complicado estabelecer essa cisão e essa desidentificação com o feminino. O que é o menino efeminado? É um menino que aprendeu a pensar e sentir como uma mulher, é só isso. São aprendizados. Ele tem a biologia, ele tem a fisiologia, mas ele está altamente identificado com o feminino, no aprendizado e no sentimento também. Tá? Precisa haver essa cisão. E quem faz essa cisão? Né? Isso foi idealizado, isso é uma genialidade mesmo de Deus. É o pai, não tem outro. Tá? Bola para frente. Bom, pode ser que o pai exista. Está casado, está dentro de casa, mas há uma ausência emocional.
Há uma ausência psicológica. O pai é o excelente provedor, é aquele que paga as contas, é aquele que não deixa faltar nada à família. Porém, ele não está presente emocionalmente, ele não está presente afetivamente. Ele, por algum motivo, ele não consegue estabelecer uma ligação emocional com esse filho. Por algum motivo, ele não consegue estabelecer essa ligação. Talvez porque ele não tenha recebido do pai dele, o que não gerou uma homossexualidade nele, talvez. Mas ele não consegue dar a essa criança o que ela precisa. Veja bem, o que uma criança precisa? O que um bebê precisa para se desenvolver? O que ele precisa? Alimento, alguém que troque suas fraldas, mais o quê? Proteção, agora o elemento psicológico essencial. Amor, e aí entra a atenção. Nós não nascemos com um reservatório pronto de amor. E isso não é conversa de mulher. Isso é essencial. Deus é amor. Deus projeta a família para amar. E no bojo do amor vem a atenção, aprovação e aceitação. Atenção, são os 3 As. Atenção, aprovação e aceitação. Uma criança que não recebe isso em casa, ela vai procurar na rua, de alguma maneira. Não precisa ser só na homossexualidade. Ela vai procurar. Ela vai procurar atenção em alguém, ela vai procurar aceitação de um grupo, ela vai procurar aprovação de uma pessoa, de um objeto, de um animal até. Ela vai procurar. Por quê? Porque nós nascemos para sermos amados. Deus é amor. Nós nascemos para o plural e Deus projeta a família com esse privilégio e responsabilidade primeiro. Uma criança bem amada, ela cresce sabendo quem ela é, para que ela existe e com autoconfiança na vida. Uma criança mal amada ou não amada, ela cresce não sabendo quem ela é. Ela se confunde e ela vai procurar encher o reservatório dela de amor em algum lugar. Veja que eu não estou dizendo com isso que você tem que passar a mão em tudo que faz, não ter limites, porque até o amor também disciplina. Deus nos disciplina. E o amor também envolve, olha, como é que eu ensino meu filho a ser hétero? Gente, é só amar. Só que o amor traduzido em atitudes, né? Não é uma coisa de você sentar ele na sua frente, menino é assim, menina não é assim. Lógico que tem algumas coisas desses componentes, né? Mas é essa ligação emocional de pai e mãe que requer esse cuidado e essa atenção. Tá? Bola para frente. Vai, Tiago. Então, aí a gente tem uma fala de um psiquiatra norte-americano que estudou muito a vida de transexuais. Ele fez uma pesquisa extensa sobre transexuais. Né? E ele colocou o seguinte: anatomia não significa realmente destino. Destino vem daquilo que as pessoas fazem da anatomia, pois o menino é heterossexual apenas anatomicamente, não psicologicamente, no primeiro período de sua vida. Essa heterossexualidade vem apenas após uma maciça porção de trabalho realizada com alguma dificuldade e dor. Pode passar. Nós sabemos sobre essa luta, separação e individualização. Para avançar para o estado heterossexual, que é então a origem do conflito edipiano, o menino necessita desprender-se da simbiose primal, original, na qual ele e sua mãe estavam a princípio fundidos. Ele deve, como colocou Grinson, desidentificar-se de sua mãe. Veja que o menino ele tem uma tarefa a mais do que a menina. Porque tanto o menino quanto a menina, quando nascem, eles se identificam primeiramente com o primeiro objeto de amor deles, que é quem? A mãe. Nós somos o primeiro objeto de amor de nossos filhinhos, dos nossos bebês. A menina não tem nenhum problema ela continuar se identificando com a mãe. O pai ele tem um papel importante também na formação da sexualidade e da feminilidade, nós vamos falar daqui a pouco. Mas a menina ela pode continuar crescendo identificada com a mãe. O menino ele tem que fazer isso. Ele está, primeira relação, objeto de amor, mãe. Só que ele não pode ficar identificado com a mãe. Ele tem que fazer a curva para o pai. E para ele conseguir fazer isso, o pai tem que ajudar muito, para ele desidentificar da mãe, senão ele vai continuar crescendo, identificado com ela. Tá? Então, veja como é importante essa presença
esse amor mesmo. É tudo que compõe um amor, inclusive a presença paterna. E aí, eu quero lançar aqui para vocês só uma conclusão, tá? Não a pesquisa extensa, de um outro pesquisador chamado Irving Bieber. Ele fez uma pesquisa com 75 mães de homossexuais. Tá? E ele chegou a alguma conclusão, esses conjuntos de semelhanças que eu falei com vocês, os conjuntos. Essa é a conclusão dele, dessas famílias. O que ele observou? Que quando havia uma indistinção de limites que levava o menino a não perceber a própria identidade, esse menino desenvolvia a homossexualidade. Percebeu? Até no amor entre pais e filhos precisa haver limites. E quando não havia essa indistinção de limites, porque o limite é o limite que demarca a identidade, né? Então, quando não havia esse limite entre mãe e filho, essa fusão ia, né? Outra, nada rompe o elo mãe e filho. Nesses 75 casos, nada rompia esse elo. O pai não conseguiu romper. Talvez a mãe nem permitiu e o pai não tentou, não conseguiu. Nada rompia esse elo. Mãe e filho estavam completamente identificados. Outra, quanto mais tempo perdurava esse elo, mais feminino o menino ficava. Outra, intimidade doentia, chegando às raias, às vezes, de um adultério emocional. Já viu aquela coisa terrível do filho se tornar confidente da mãe ou de um pai? Filhos não têm bagagem, maturidade, se tornarem confidentes de pais. Não dá para filho ser amigo de mãe e pai. Há uma fraternidade, mas essa amizade num nível tão profundo, tão intenso, tão íntimo, a ponto de você confidenciar até detalhes da sua vida conjugal, né, com o seu filho, de você falar mal do seu esposo, que é pai do seu filho, denegrir a imagem dele com o seu filho, não contribui para um bom desenvolvimento dele. O filho não tem maturidade para isso. Isso vai confundir a cabeça dele, inclusive sexualmente também. Tá? E olha que isso é muito comum. Eu recebo muita gente, né, nesses 14 anos aconselhando, como isso é comum em famílias com uma grande vulnerabilização para a homossexualidade de fato. Os filhos que se tornaram confidentes das mães. E lá na frente, eles também começam a confidenciar os seus casos homossexuais para as mães. Se tornam amigos, de fato. Né? É uma troca. Para frente. O tipo mais comum de relação familiar que produz o filho homossexual é o do pai fraco. É a espécie de homem que relega a maior parte da autoridade no lar à esposa. Ocasionalmente, em momentos de culpa ou desespero, pode tentar afirmar sua virilidade por explosões infantis de mau gênio, ou, no mais das vezes, contenta-se em isolar da família, ler o jornal ou ver a TV, enquanto a correnteza da vida familiar passa por ele. Pouco se interessa pelo que o filho faz, por suas ambições, pensamentos ou sentimentos. Isso aí é um outro texto de um outro pesquisador. Né? Eu sei que esses assuntos são chocantes e, às vezes, doloridos para nós, embora eu não tenha filhos homossexuais, muitas vezes eu me pego lendo e falo, nossa, eu estou falhando nisso, eu estou falando... A gente começa a entrar numa coisa meio de culpa, né? Mas não é essa a ideia nessa manhã. Não é produzir culpa, é produzir reflexão, conscientização, para a gente cuidar e criar melhor as nossas famílias, né? E quem tem filhos criados também, para rever, né, melhorar daqui por diante. Acho que essa que é a ideia. Tá? Então, só para a gente não entrar no aspecto da condenação. Outro ponto importante é quando não há afirmação paterna. O que é afirmação paterna? Puxa, eu fico tão encantada com aquele texto de Jesus, né? Ele está para iniciar o ministério, ele está lá no deserto. Antes de ir para o deserto, o que ele ouve daquela voz de Deus, o Pai? Ah, que legal, né? Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus tinha feito alguma coisa para merecer a frase? Ele nem tinha feito nada. Mas Deus já se orgulhava nele. Dizendo uma frase tão afetiva, inclusive, né? Em a tradução da Bíblia King James, este é o meu filho amado, de quem eu muito me agrado. Imagina, seu pai dizer isso de você? Seu pai já disse de você? Você é meu filho amado, eu tenho orgulho de você. Você é uma linda menina. Você nasceu uma linda menina. Ou você nasceu um meninão lindo, e aí vem a coisa, né? Como é que os pais fazem, né?
campeão, é isso, aquilo outro, né? E a menina, nossa, você é uma princesa, então, quer dizer, você está verbalizando, você está declarando, você está afirmando. Eu não sou daquela linha da palavra tem poder nesse ponto, mas ela tem um poder psicológico, sim, principalmente vindo de quem vem. Uma coisa é você ouvir uma afirmação de alguém qualquer, a outra é de você ouvir do seu pai, da sua mãe. É a força que isso vai te dar, igual Jesus. Venha o que vier, venha o tentador, venha as pessoas. Nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Mas Jesus, em nenhum momento, ele teve crise de identidade. Jesus, ele sabia quem ele era e para que ele tinha vindo. E ele levou isso com ele até a cruz. Até a cruz. E nós estamos num século onde nós estamos sendo testados e confrontados, os nossos filhos serão testados e confrontados. A nossa geração está cada vez degringolando mais. E qual é a força que nós estamos dando a eles para eles suportarem essa geração? Essa é a ideia, inclusive sobre a sexualidade deles. Tá? Para frente. Por isso, em uma família com muitos filhos, esse aqui é um outro pesquisador, olha que interessante. Por isso, em uma família com muitos filhos, apenas uma criança se torna homossexual. Em geral, é o filho sensível, relacional, que sofre profundamente com o desinteresse ou a crítica do pai e é facilmente envolvido pela proteção da mãe. Alguns pesquisadores chegam a dizer o seguinte: se há alguma coisa de genético na homossexualidade, não é a homossexualidade. É essa sensibilidade que é do temperamento. Não tem a ver com sexo. Mas já viu que vocês percebem que algumas crianças, nós que temos mais de um filho, por exemplo, alguns filhos são mais sensíveis que outros. Né? E isso é do temperamento, isso não tem a ver com sexo, com biologia, no sentido sexual. E essa criança mais sensível, parece que ela sofre, logicamente, é até lógico, né? Se ela é mais sensível, ela vai sofrer muito mais com o desinteresse do pai do que aquele que não tem essa sensibilidade. E essa sensibilidade o leva a ficar vulnerável para uma série de fatores e, potencialmente, para a homossexualidade também. É isso que o Niccolò está querendo dizer. Então, isso aí é o que parece haver uma concordância entre os teóricos sobre alguma coisa de biológico. É a sensibilidade. Pronto, próxima. Outro ponto, dificuldade de identificação com o pai. Você consegue entender esse menino se identificando com esse pai? Tá difícil, né? Ele olha para ele, poxa, esse é meu pai mesmo. Eu tenho que ter esse pai, né? Então, quer dizer, veja, menino crescendo, construção psicológica, ainda sem saber muito bem quem ele é, né? Até fazendo um parênteses sobre isso aí, esse sem saber muito bem quem ele é, pode levá-lo, inclusive, também à confusão de gênero, o que não quer dizer, como muitos já estão entendendo no nosso século, que isso seja já transgênero. Então, a moda agora já não é mais ser homossexual, a moda é ser transgênero. A gente fala isso, mas a gente sabe que é um sofrimento muito grande por trás de todas essas situações nas famílias que não conseguem lidar com seus filhos. Né? Até há pouco tempo atrás, essa confusão de gênero, 60% a 70%, existem pesquisas que daqui a pouquinho vão ser sepultadas, né? Porque as pesquisas que são interessantes, elas ficam, né, relegadas. Até pouco tempo atrás, as pesquisas indicavam que, gente, 60% a 70% das pessoas, na sua infância, na sua adolescência, pode ter um momento ou um período de confusão de gênero, que lá na frente se resolve, na adolescência. Tá? Aí o que acontece agora? Teve a confusão de gênero, transgênero. O que a família faz? Faz tudo o que aquele filho quer. Né? Quer se vestir como menina, se é menino, ou vice-versa, retarda a puberdade com a ação de hormônios. E aí, no lugar de ajudá-lo nessa confusão, fortalece a confusão. O que sobra para ele na vida adulta? Cirurgia de transexualização. Esse é o nosso legado, né? Cirurgia de transexualização. Porque o que era para ser uma confusão, para se desvanecer com o tempo, se fortalece dentro dele. Tá? E aí esse menino que está crescendo psicologicamente, ele pode se confundir? Pode. Ele olha para essa mãe, gente, essa mãe é ótima, né? A mãe é educada, é sensível, é carinhosa. E o pai? Gente, quem vem de famílias com violência doméstica, com pais alcoólatras, por exemplo, sabem o que é o terror da hora da chegada do pai em casa.
A hora da chegada do pai em casa é o terror. Era para ser a hora da alegria, né? Em que o pai chega, o filho pula em cima dele, brinca e abraça e beija. Filhos de famílias, nessa condição, geralmente o que acontece? O filho quer ficar longe do pai, porque ele tem medo, ele tem raiva, ele tem nojo e mais. Ele não quer, o menino não quer se parecer com esse pai. O menino não consegue se identificar com esse modelo de pai. E se ele não consegue se identificar com esse modelo de pai, o que ele está dizendo para ele também, inconscientemente? Eu não quero me identificar com esse modelo de masculino. E aí eu olho para a minha mãe é a sofrida, a trabalhadora, a sensível, a carinhosa. Com quem que eu quero me parecer? Não é que essas coisas aconteçam assim, dessa maneira elaborada. Mas a gente faz escolhas o tempo inteiro. Desde criança nós estamos fazendo escolhas. Nós estamos fazendo até promessas. Quem não fez promessas na infância ou na adolescência? Ah, quando eu crescer, eu nunca vou fazer igual meu pai fez. Chega lá, faz tudo igual. Nós estamos fazendo escolhas e promessas. As crianças também. Só que o repertório da criança é desse tamanho. O nosso, não. Mas ela também está fazendo escolha. Ó. Então, a sensação de vazio de gênero surge da combinação, olha lá, o temperamento sensível de novo, inato, e um meio ambiente social que não supre as necessidades dessa criança especial. Tal menino, por razões tanto de temperamento quanto de dinâmica familiar, retrai-se diante do desafio de se identificar com seu pai, com a masculinidade que este representa. Esse menino ele não vai querer se identificar nem com o pai, nem com essa masculinidade, né? Grosseira, violenta, que esse pai pode representar. Automaticamente ele vai se fechar para o masculino e vai continuar se abrindo, se mantendo aberto para o feminino. Para frente. Outro psiquiatra falando. A prevenção antecipada é incomparavelmente o melhor tratamento da homossexualidade. E por prevenção, quero dizer, permitir à criança sofrer um desenvolvimento emocional e sexual e normal. Esta responsabilidade é de todos os pais e aplica-se a todas as crianças. O clima emocional no lar em que o homossexual masculino mais se desenvolve é aquele em que a mãe é apegada ao filho, demasiado apegada, viu, gente? É o excesso. Tá? E o pai é fraco, cruel ou indiferente, ou seja, esse menino, ele, por essa gama de razões ou até outras, ele não consegue estabelecer um elo com o pai. E ele mantém um elo quase que patológico com essa mãe. É o excesso, é o exagero. Não é que a mãe não possa se apegar, tá? Não é que a mãe não vai ser útil ao menino na sua educação, na criação. Lógico que sim. Mas é o excesso e a ausência do outro lado. Essa combinação de excesso e ausência, ela é explosiva. Para esse fator, ou para tantos outros, se você for trabalhar com dependentes químicos, você vai ouvir relatos desse tipo também. Se você for trabalhar com pessoas que vieram do alcoolismo, você vai ouvir relatos desse tipo também. Ou seja, querendo ou não, Deus nos deu um privilégio imenso, que é a família, que é sermos mães e pais. Né? Mas é uma responsabilidade também muito grande, porque daí brotam muitas coisas. Tá? Afetivas, sexuais, tá? Relacionais, como nós nos relacionamos na igreja, na sociedade, nas escolas. Tá? Então, a família ela tem um papel muito importante. Até aqui, alguma pergunta? Vocês estão quietinhos? Estão pensando? Está tranquilo? Quer dizer, dentro do assunto está tranquilo? Né? Falando dessa maneira, ok. Vamos para frente. Sim. Mesmo dentro dessa formação que é bíblica, a gente vê que pode ter dificuldades na criação desse filho, dessa filha. E a gente vê hoje outros modelos de formação de família. Você vai comentar alguma coisa sobre isso? Porque aí complica mais ainda, né? Tudo complica, né? Volta. Quais são os outros modelos que você pensou? Não, porque hoje a gente vê com muita naturalidade, por exemplo, 2 homens na criação de um filho.
E a gente vê a sociedade colocando isso aí como uma coisa mais normal. Mais normal. Então, por exemplo, se na estrutura correta a gente tem dificuldade, imagina não, né? Imagina 2 homens criando um menino. Torna-se mais difícil ainda, né? O que não quer dizer que esse menino também se tornará homossexual. Tá? Como a situação é muito nova, nós temos 2 complicadores com pesquisas desse tipo, né, para casais homossexuais. Por quê? Situação nova. E segundo, quem financia as principais pesquisas hoje são os ideólogos do gênero, né? São pessoas que querem manter, que querem destruir o ideal da família monogâmica, da família heterossexual, a heterossexualidade normativa ou compulsória, como é pregada. Porque os ideólogos do gênero entenderam que essa heterossexualidade, esses papéis distribuídos de macho e fêmea, eles contribuem apenas para gerar mais preconceito na sociedade. Não estou dizendo que eu concordo, estou dizendo que eles falam, ok? Contribui para gerar mais violência contra a mulher, mais preconceito social, seja contra a mulher, seja contra os homossexuais. Então, se a razão básica é essa, vamos acabar com os papéis previamente estabelecidos. Isso favorece a disseminação cada vez maior, e o movimento homossexual ele vem alavancando desde a década de 80, né? Isso contribui para aparecer cada vez mais novos tipos de famílias, porque esse modelo de família ele não atende, segundo os ideólogos de gênero, porque há essa distinção do macho, da fêmea, dos papéis, e favorece essa questão da violência, do preconceito e tudo mais, né? Então, não é só casais homossexuais. Nós temos a questão do crescimento da poligamia, né? Nós temos o crescimento da questão do incesto. Nós temos o crescimento e a poligamia não só do macho com várias fêmeas, mas de mulheres com vários, e inclusive registrando em cartório essa situação, né? Nós temos o crescimento de uma série de situações que vão o quê? Depor contra a família, e daqui a pouco a pedofilia também. Tá? Então, esse é um palco geral da nossa sociedade. Tá? E a igreja, infelizmente, gente, estou aqui como igreja, né? Peço desculpas por esse comentário, mas assim, quando você começa a estudar sobre ideologia de gênero, né? Ideologia de gênero, na verdade, começa com o movimento feminista. Depois, lá na frente, é que os homossexuais vão também pegar uma carona no discurso, que vem muito combater a questão do preconceito, né, social. Então, assim, você vê uma ausência completa da igreja em todo esse tempo, né? Você vê a igreja ausente em vários movimentos, né? Nazismo, cadê a igreja? Fascismo, cadê a igreja? Preconceito racial, pouca coisa da igreja. Feminismo, né? Se a gente vota hoje, quer dizer, nem todo movimento feminismo é legal, né? Mas tem muita coisa que é boa, se a gente consegue até votar hoje, é graças ao movimento feminismo, né? E quanto tempo de opressão contra a mulher, e às vezes sustentada até dentro das igrejas, né? Então, assim, essa confusão da igreja também não conseguir se estruturar, pensar sobre algumas coisas tão pontuais e tão importantes na sociedade, gera que a igreja fique de um lado com um discurso que parece ultrapassado, né? Mas ela também não consegue atingir essa sociedade. Não consegue salgar, não tem uma outra palavra, não tem uma linha de trabalho, né? Infelizmente. Então, quer dizer, nós precisamos, de alguma maneira, resgatar isso. Nós precisamos resgatar, né? E não é só indo lá na Câmara e pedindo para tirar o termo ideologia de gênero do plano educacional, tá? Isso aí é importante, né? Como foi feito aqui em Vitória, acho que na Serra também conseguiu-se tirar do plano educacional aqui, dos municípios, né, o termo ideologia de gênero. Mas não é só isso. A gente sabe que a ideologia de gênero é algo que está impregnado na sociedade, né? E vai continuar, vai prosseguir. Tá? Então, há dificuldade nessas famílias? Há. Mas elas vão continuar proliferando cada vez mais. Começou com o discurso da adoção, né? O que é melhor? Deixar a criança sem adoção? Então, qual o problema? Melhor é o quê? Que o casal dos homossexuais adotem. Mas agora os homossexuais não querem adotar mais.
Eles querem ter os próprios filhos. Acabou essa onda social. Então, eles querem o quê? Fazer a geração in vitro, né? E ter os próprios filhos. Porque eles também têm direito a isso. A questão agora, a briga é pelos direitos humanos. Né? Então, vamos ter os nossos próprios filhos. E assim vai. E assim vai. Diga, irmã, mas ela... o pastor também? Só queria pedir para a gente limitar o máximo possível, senão a gente não vai conseguir. Ok. Alguém pergunta aqui sobre alguma comprovação científica, mas você disse que não há comprovação científica. Não, existem pesquisas muito boas nessa área da homossexualidade, mas não há uma comprovação científica. Outra pessoa faz pergunta sobre criança de sexo oposto, tratada o tempo todo como se fosse uma menina, um menino sendo tratado no ventre como se fosse uma menina, e lá aos 3 anos ela vai descobrir isso, se houve influência. Sim, são os fatores de desenvolvimento. Até do útero a gente já está provocando. Uma última pergunta aqui. É preciso entender, irmãos, que nós somos irmãos em Cristo, vamos para os céus, mas temos diferenças teológicas. Eu acho que nesta pergunta aqui, a doutora Débora tem pensamento teológico diferente do nosso. A pergunta é: temos 5 homossexuais na mesma família. E ele está perguntando se isso é uma maldição hereditária, porque nós acreditamos na maldição hereditária. Como que você, dentro da sua linha, explica isso? Então, como ele falou, a diferença teológica, eu respeito, entendo, respeito, mas aí eu já iria para outra situação, eu iria para a construção psicológica. Né? Não dá para responder uma situação dessa assim. Né? Precisaria sentar com a família e conversar com a família para entender o que aconteceu com os 5 filhos. Tá bom, gente? Agora, quando eu falo da construção psicológica, eu não descarto o aspecto espiritual também não, tá, gente? Até porque eu entendo o ser humano como um conjunto, inclusive espiritual. Né? Lógico que o diabo está se aproveitando ou agindo em toda essa situação. É lógico, é evidente. Não tem como descartar isso. Né? Mas eu olharia o aspecto da construção da dinâmica familiar também. Tá? Eu acho que precisaria de um apoio para essa família, inclusive. Né? Porque isso desola muito a família. Tá? Quero até divulgar, a gente tem um projeto que é o Luz na Família. Não é para discutir questões desse tipo, né? Como, aliás, a gente não faz no Ministério, tá bom? Mas o Luz na Família é um projeto de apoio a familiares de homossexuais. Então, você que fez a pergunta, se você quiser participar do Luz na Família, é um grupo de pais, mães, ex-cônjuges de homossexuais que se reúnem mensalmente para se mútuo apoiarem e orarem. Esse é o propósito do Luz na Família e só. Tá? Não é para discutir teologia ou condenar ninguém, não. Tá bom, gente? Então, se você quiser esse apoio, eu acho que seria muito importante. Ok? Vamos para frente, então, mais um pouquinho? Aí depois eu respondo mais, só para a gente caminhar um pouco mais. Que bom que tem água. Eu acho que dá tempo de falar e responder as perguntas, mas vamos lá. Concluindo aqui sobre o menino, né? A Associação Médica Católica, que eu cito uma pesquisa, tá? Então, não estou falando de denominação, não, tá? Só uma pesquisa. Uma organização religiosa sem fins lucrativos escreveu o seguinte parecer na Declaração de Associação Médica, publicada em 2000. Né? Se as necessidades emocionais e de desenvolvimento de cada criança sejam devidamente cumpridos pela família e pelos pares, o desenvolvimento da atração pelo mesmo sexo é muito improvável. Gente, isso aqui, se você for buscar pesquisa séria, né, isso é categórico. É categórico. Aliás, eu tenho até que fazer um outro parênteses para colocar o seguinte, não só nas pesquisas que a gente entende como sérias, ou seja, que nos favorecem. Há pouco tempo agora, um norueguês, ele ficou encucado. Por que na Suécia, né, onde a questão das barreiras de gênero já acabaram há anos, na Suécia, né, esses países nórdicos, as barreiras de gênero já acabaram há anos. As crianças são educadas na escola com a educação de gênero neutro. Né, não tem essa distinção. Né? E aí o que acontece? Ele ficou encucado num lugar onde não tem mais barreira de gênero nenhum, onde cada um pode ser o que quer, onde as crianças são educadas apenas como seres humanos e não como macho e fêmea. Né? Por que ainda assim, né, 70% dos homens continuam optando lá na faculdade por engenharia
e 90% dos cargos de enfermagem, desculpa aí, continuam sendo ocupados por mulheres, né? E, lógico, gente, não tem uma distinção sexual para esses cargos, mas a gente sabe, né, que da preferência, né, sexual, ele começou a ficar encucado com aquilo. E aí, daí, ele, que era um simples apresentador de TV, ele começou a fazer pesquisa por conta própria. E ele começou a pesquisar um, pesquisar outro, pesquisar, e gravou um documentário chamado Paradoxo da Igualdade. Você pode assistir esse documentário, ele está disponível no YouTube. E com esse documentário, isso gerou uma inquietação no fundo que apoiava as pesquisas de gênero na Suécia, e os pesquisadores, os que fomentavam esse fundo, cortaram grande parte dos investimentos. Porque a conclusão foi maciça, né, de que os meninos, mesmo que você tirasse toda a educação sexual, vamos dizer assim, moldada em papéis, nasciam, né, eles fizeram algumas pesquisas interessantes com alguns pesquisadores em áreas assim, onde colocavam bebês, né, o menininho ia direto nos brinquedos masculinos, o bebezinho, engatinhando, e a bebezinha ia direto nos brinquedos femininos. E aquilo começou a inquietar o porquê. E aí, por conta dessa pesquisa, grande parte dos fundos das pesquisas de gênero nesses países nórdicos foram cortados. Isso é só para demonstrar o seguinte, né? Às vezes a gente acha que não tem jeito, que o mundo está caótico, mas uma simples inquietação levou esse cara a provocar toda essa confusão lá. E você pode hoje ser inquietado e não faça calar a sua inquietação. Ore ao Senhor, de repente Ele usa, né? Daqui a pouco eu respondo essa. Deixa eu concluir. Consequências. Quais são as consequências desse desenvolvimento? Bora para frente, Thiago. Distanciamento defensivo. Né? O que é esse distanciamento defensivo? O menino, ele ama o pai, ele gostaria de ter uma relação positiva com esse pai, mas o que ele faz? A relação com esse pai machuca ele. Então, ele se distancia para se defender. Bora para frente. Quando ele faz isso, ele também se distancia do masculino que ele precisava no seu gênero. Né? Então, ele rejeita para não ser magoado, e é uma proteção muito grande que precisa de muito esforço para ser derrubado. Então, esse menino, ele cresce anatomicamente, ele cresce fisiologicamente, ele cresce intelectualmente. Eu gosto de dizer isso porque tem gente que fala o seguinte: nossa, ele é tão inteligente e é gay, né? Como assim, né? Por quê? Gente, pelo amor de Deus, né? Aliás, são até bem melhores que a gente em muita coisa que a gente faz, né? Que é uma ânsia em querer aprovação o tempo inteiro, então eles fazem muito melhores que a gente. Você quer ter um excelente funcionário? Contrate um homossexual. Ele vai fazer o serviço dele muito bem, o tempo inteiro. Né? Mas, fechando parênteses, ele está crescendo em todas essas características, mas ele não está crescendo no gênero dele, no masculino dele. Psicologicamente, está sendo gerado um vazio dentro dele. Para frente. Vai, pode passar. Ele vai ter uma ambivalência com o mesmo sexo, pode passar, que aí me ajuda ali, né? Ou seja, ora ele ama, ora ele rejeita o genitor, aí lá na frente, ora ele ama, ora ele rejeita a pessoa do mesmo sexo, daqui a pouco ele entra na adolescência, esse vazio que está sendo gerado dentro dele, e aí no lugar, quando os hormônios começam a brotar, no lugar dele sentir atração pelas meninas, ele sente atração pelos meninos, ele fica confuso, e olha, é um sofrimento, e é por isso que as pesquisas indicam que um grande número de suicídios acontece na adolescência de homossexuais, tá? É por tantas coisas desse sofrimento que não é trabalhado, né, é que os ideólogos estão aí. Vamos acabar com as barreiras. Seja quem você quer ser. Assim não tem sofrimento, não tem preconceito. E a gente perde espaço nas nossas igrejas em permitir que um adolescente abra e fale do sofrimento que ele está sentindo. Porque é um sofrimento, gente. Todo mundo está crescendo numa direção, ele está indo para outra. Ele vai ser rejeitado, isso é lógico. Ele vai sofrer com preconceito, ele já sofre com preconceito familiar, ele vai sofrer com preconceito na igreja, ele vai sofrer com preconceito na escola, ele vai sofrer bullying, ele não dá conta. Qual é a saída da sociedade? Acabar com o preconceito. O problema é esse. Qual seria a nossa saída? Propor uma outra forma. Uma forma de diálogo com esse adolescente, de ajuda, que não fosse apenas repressora. E a gente não dá conta. A gente não faz. Essa é a ideia mesmo. Para frente. Isso aqui eu já falei.
E aí, esse aqui é um ponto importante. O vazio quanto ao gênero sexual. É o que alguns estudiosos chamam de busca reparativa. Lembra que eu falei? Ele cresceu anatomicamente, fisiologicamente, intelectualmente, mas dentro de si ele está vazio. Quando você está vazio de alguma coisa, você faz o quê? Você procura encher. E ele vai encher como? Ele está vazio de masculinidade. Ele vai encher como? É exatamente isso que vocês pensaram. Se relacionando, gente. Viram que neura, que é isso? E aí você começa a entender a coisa da promiscuidade no mundo homossexual. Você está achando que é só safadeza e pegação? Não é não. Não é só isso, não. O cara está tentando se encher. Ele está tentando se encher de uma coisa que ele julga que não tem, e talvez não tenha mesmo. Ele tem um potencial, mas ele não desenvolveu. E aí ele está carente dos 3 A's. Quais são? Atenção, aceitação e aprovação. E ele acha um cara que dá isso para ele. O que ele vai fazer? Estou vazio. Aí daqui a pouco eu percebo que você não me satisfez. Eu vou para outro cara, vou para outro cara, vou para outro cara. E não para. Por quê? Porque não tem como encher. Não tem. Você pode estabelecer ali, como estabelece alguns relacionamentos até duradouros, aí, algum bom tempo, mas daqui a pouco vem um desencanto. E o desencanto é qual? Se você for ouvir, o sofrimento é sempre esse. Desencantei porque parou de me nutrir. Ou achei alguém que era mais interessante no sentido de me nutrir. Então eu vou para outro, e vou para outro. E continua o sofrimento. É um sofrimento interminável. Tá? Você, depois eu continuo. Fala. A questão, por exemplo, da mãe ser muito apegada ao filho e o filho querer ser igual à mãe. E, por exemplo, numa relação onde a mãe ser muito ruim, né, judiar, bater, criticar, e o pai também ser neutro. Existe a possibilidade da criança se tornar um homossexual por olhar para a mãe, ver que é uma mulher terrível e falar: eu não quero uma mulher dessa, eu quero ser diferente, ser talvez igual, gostar de homem, ter um parceiro masculino também, porque eu olho para minha mãe e vejo que é uma pessoa muito ruim. Até porque eu falei dos homossexuais efeminados, né? A gente sabe que dentro da homossexualidade você tem homossexuais masculinos, lindos, marombados, né? E tem os efeminados. Assim como existem as lésbicas, que são algumas masculinas e outras não. Se você pega a capa da revista Veja de semana passada, não sei quantos viram, as 2 meninas lindas. Ninguém lê Veja? Vocês viram as meninas lindas lá? Lindas, extremamente femininas, gente. Então, esse estereótipo, né, ele pode se perder, de fato. Existem possibilidades? Existem. O lar disfuncional, seja ele de que tipo for, ele sempre será palco para vulnerabilizar para essa e qualquer outra situação. Eu estou falando de pontos comuns, que talvez sejam mais claros de falar numa palestra, mas o que a gente precisa entender e orar sempre para que o nosso lar não seja disfuncional. O que é um lar disfuncional? É um lar que não é perfeito, mas que no conjunto das circunstâncias ele consegue atender, ele consegue funcionar sobre esses aspectos que são importantes, que não é só provisão física, alimentar, que não é só proteção, mas que é também provisão afetiva, emocional. Essas condições, é lógico que existem as escolhas do ser humano também, né? Como ele vai reagir a tudo isso que ele está recebendo, mas essas condições, eu penso que elas estão lá no bojo daquele versículo: educa a criança no caminho que ele deve andar, e lá na frente, né, ele não vai se desviar. Eu acho que fazem parte para isso. Tá bom? Então, lembra sempre do lar disfuncional. O lar disfuncional é um perigo. Tá? Bora para frente? Já falei. Esse é importante para completar aqui a parte da busca reparativa. Podemos dizer que existe dentro de cada homem com tendências homossexuais um garotinho que desesperadamente deseja tornar-se um homem, mas que, tendo fracassado em suas tentativas, em seus próprios conceitos, e tendo já praticamente desistido de continuar tentando, decide buscar sua masculinidade em outro homem.
ele passa a adorar a masculinidade que admira e deseja em outro homem. Não é à toa que um dos textos da Bíblia que fala sobre a homossexualidade, é o de Romanos, né, está no bojo de um contexto de idolatria, né? Que é quase como, se a gente quiser ir para o lado agora mais espiritual, é quase como, se não, uma idolatria. Eu não tenho, o outro tem, então eu vou me relacionar com ele. Tem uma escritora, Leanne Pani, que ela escreve um livro sobre homossexualidade, que ela trabalha isso até como uma antropofagia. Ela coloca a semelhança entre os canibais. Canibal, quando vence uma tribo vizinha, eles comem o coração do guerreiro, porque eles entendem que, ao comer aquele coração, eles vão se apropriar daquela virilidade, daquelas características. Na homossexualidade seria algo assim. Você se relaciona com alguém porque você, com isso, você acha que você tem em si o que o outro tem e que você não tem. Tá? É um combustível para as atrações. É o combustível para as atrações. Vamos. Pode passar, Tiago. Pode. Tudo bem? Pode ir. Concluindo, então, fatores aqui, né? Mãe excessivamente dominante, eu não vou discutir aqui, gente, por favor, né? Se mulher pode ser dominante ou não, né? A questão não é nem se a mulher tem um temperamento mais dominante, mais forte. A questão é se o pai marca ou não o território. Tem alguns pesquisadores que entendem o seguinte: olha, a mulher ela pode ser dominante, ela pode ser forte, ela pode ser aquela mulher, né, meio em excesso na casa, mas se o pai marca o território, se ele consegue estabelecer uma ligação emocional profunda com seus filhos, isso já é o antídoto contra uma série de problemas, incluindo a homossexualidade. Tá? Bora para frente. Pode ir, Tiago. Olha lá, o que o Bieber fala: na minha longa experiência, eu não encontrei um único caso em que, nos anos de desenvolvimento, um pai tinha uma espécie de relacionamento carinhoso, e construtivo com o filho que se torna homossexual. Viu isso? É o antídoto. Tá? É o antídoto. Agora as meninas. 3, vamos lá, antes de falar das meninas. Nossa, aí é delicado, porque como identificar a tendência? A questão, a gente tem que ter um cuidado para não gerar aquela fobia, porque hoje, por exemplo, tem tantos grupos alternativos que se vestem como homossexuais e não são homossexuais. Você pegar, por exemplo, aí o grupo emo, né? Um grupo underground urbano aí, você olha, eles não são homossexuais, mas eles têm uma característica de se vestir. Aliás, quem não tem característica de se vestir homossexual hoje, gente? Você vai num shopping, todas as roupas são de gays. Não é verdade? As blusas agarradinhas, né? Então, assim, agora, é lógico, existem algumas situações que preocupam? Sim. Né? Se esse garoto ele está o tempo todo representando um modelo feminino, né? A questão é a constância e a representação. Né? Se esse garoto o tempo todo, não é uma coisa ou outra, não é uma coisa de onda e tal, ele o tempo todo, ele representa o modelo feminino, ele encarna o modelo feminino, ele adota um gestual, o discurso feminino é dele. É uma coisa para se observar mais. Orar, tentar sentar, conversar, ou procurar ajuda se você acha que não dá conta. Eu acho que é uma coisa para observar. É igual aquela famosa pergunta: a menina não pode brincar de boneca? Gente, nenhum problema do menino brincar de boneca. A questão é fixação e representação. Ele só brinca de boneca e quem ele é na brincadeira da boneca. Agora, brincar igual menina, brincar de bola ou de carrinho. Né? A questão é a fixação e a representação. Eu acho que com o adolescente passa por isso aí também. Se for uma onda, um barato de um grupo, mas ele não está perdendo a característica dele, então é observar. Agora, a questão de influência de amizade, gente, isso é outro fator que tem a ver familiar, né? Não tem tanto a ver com a questão homossexual, né? O que você está promovendo desde a infância em termos de amizades para os seus filhos, o que você está educando sobre isso? Ainda assim, ele vai fazer escolhas, você vai direcionar. Eu não sei como é que você trabalha a disciplina no seu lar. Agora, uma amizade pode influenciar? Pode. A gente vê tanto hoje a competição do beijo-selinho, né? O problema hoje não é a menina brincar com o menino e o menino tentar atacar a menina. O problema hoje é a menina que vai ficar dando beijo-selinho na menina. É sério, gente. Eu tenho menina, filha também. É a competição. Um influencia o outro. Antigamente, você já beijou um menino?
Era que essa questão, né? Agora não, a questão é, e aí, fulana, você já beijou fulana? Uma menina? Gente, são as influências da modernidade. Vai. Aí entra os limites, né? Mas essa pergunta é com relação aos filhos ainda? A pergunta é muito genérica, né? Como lidar com pessoas muito grudentas, né? Dentro da homossexualidade, eu não sei. A questão do grude ou do desgrude vai entrar sempre o limite. Gente, limite diz respeito a quem eu sou e até onde o outro pode ir em mim. Se o outro entra muito na minha vida, é porque quem está deixando? Eu. Quem tem dificuldades com limites, tem dificuldade com identidade. Não sabe quem é ou está muito confuso. Então, permite demais ou até permite que o outro invada como um rolo compressor. Aí entra as amizades grudentas. Se a amizade é grudenta, é porque eu estou permitindo. Se eu estou permitindo, é por algum motivo. Ó, a cadeia. Qual é o motivo? Por que eu não digo não? O problema do crente é que o crente acha que a gente tem que dizer sempre sim, sim. Jesus falou o quê? A gente não sabe dizer não. A gente não sabe dizer não, inclusive nas amizades, tá bom? Uma última? Tá. Vai encher de perguntas depois. A menina, voltando à fita, lembram do começo? Agora a menina vai mais fácil, porque a base eu já expliquei. A base era qual, vocês lembram? Gestando, anatomia ok, fisiologia ok, mas ainda tem que ser construída uma identidade psicológica. Primeiro objeto de amor é a mãe, identificação ok, né? Não vou ter, a menina não vai ter que fazer essa curva igual o menino para desidentificar e identificar com o pai. Ela pode identificar com a mãe, né? Mas o pai é importante. Não acha você que quem educa a filha é mãe e quem educa filho é pai. Não é isso que eu estou dizendo. Senão não havia necessidade de um casal. E você podia escolher o sexo antes, né? Porque agora tudo é assim, né? Não, ambos são importantes, é uma genialidade de Deus. Já vamos ver como é. A questão, então, da menina que está se identificando com a mãe, ela já tem anatomia parecida, blá, 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 é eu fazer a seguinte pergunta em algum momento. É bom ou ruim ser menina? Aí você olha para mim, como assim? Ué, é bom ou ruim ser menina? No meu país, é bom ou ruim ser menina? País latino-americano, altos índices de violência contra a mulher, é bom ou ruim ser menina? Onde, para as mulheres terem o direito de usar o que querem, né? Nas roupas, elas vão para a marcha das vadias, é bom ou ruim ser menina? Num lar, por exemplo, onde eu tenho violência doméstica ou alcoolismo, e eu vejo meu pai maltratar minha mãe, é bom ou ruim ser menina? Quando eu crescer, será que eu quero casar? Às vezes não vai para a homossexualidade, mas tem muita gente que prometeu não casar por conta disso, você sabia? Ou até se casa, mas tem um problema de frigidez na relação sexual, não consegue fazer entrega, porque para a mulher ter relação sexual, ela tem que ter entrega, né? E aí, como é que eu me entrego? Se eu não confio. E aí vão entrando sérios componentes aí, né? Então, é bom ou ruim ser menina? Não sei. Vamos para frente. Vamos pensando. Enquanto isso, nessa perguntinha tão básica, né? Dentre os fatores que podem auxiliar uma menina a tornar-se feminina e heterossexual, está uma mãe, obviamente, feminina e heterossexual. Então, feminidade ou feminilidade, que são a mesma coisa, maternidade, heterossexualidade e inclinação da mãe para o casamento. Da mesma forma, a feminilidade de uma menina pode ser promovida por seu pai, se a vê claramente como uma mulher e encoraja seu comportamento. Vejam, 2 componentes básicos, né? Essa mãe que ela impregna essa filha com essa feminilidade, né? Ela fala bem do casamento, ela demonstra que ela gosta de ser casada, ela demonstra que é bom ser mulher, ela se sente à vontade sendo mulher e com a sua feminilidade, ela ama ser mãe,
Mas qual é o discurso que a gente ouve como mulher? Maternidade? Toma tempo. Me prende. Esse é o discurso da Simone de Beauvoir, né? Aí vem a ideologia de gênero de novo, é a servidão da espécie. A gente nasce para servir a espécie. Né? Toma meu tempo, eu não vou poder estudar, não vou poder trabalhar, não vou poder me realizar. Então, maternidade, bola fora. Casamento, bola fora também. Para quê? Olha, e aí esses fatores, eles impregnam a heterossexualidade feminina. A gente falava da questão dos papéis, não existe diferença de papéis? Existe. Esses fatores, eles fazem parte de uma feminilidade. Né? Como eu olho para mim, eu curtir meu corpo, eu cuidar de mim, a minha autoestima. Né? E aí, se a mãe ela não está à vontade com isso, ela não consegue transmitir para a filha. E se entra o pai também, que não vê essa menina claramente como uma menina, e não reforça isso, pronto, começou a vulnerabilização. Como é que o pai pode gerar isso? Olha, eu fico lá olhando o Hudson, até hoje, né? Isabel para ele é quem? É a princesinha. Hudson é meu marido. Isabel é minha filha. É a minha princesinha. Isabel se arruma, a primeira pessoa que ela vai se mostrar não sou eu. É o pai. Ela passa o batom, ela corre, eu quero mostrar para o papai. Ela veste a roupa nova, ela quer mostrar para o papai. Fez um penteado novo, ela nem vai no espelho. Vê a condição que ela está. É a mãe que fez o penteado, imagina. Vai correndo para ouvir do pai o quê? Você está linda, minha princesa. Quando o pai faz isso, ele reforça a feminilidade da filha. Parece bobo, né? Mas vê que importância que tem essa palavra. Gente, se ela arrumar 15 vezes no dia, ela vai 15 vezes procurar essa palavra do pai. Aí depois a gente vai fazer isso com quem? Com os maridos. E a gente chega do salão e o marido não vê que a gente cortou o cabelo, que a gente pintou, que a gente fez uma sobrancelha. É isso aí. Faz parte. Faz parte. Né? Pra frente. Bissexualidade. A bissexualidade é a pessoa que tem atrações tanto por homens quanto mulheres. A base pode ser a mesma. Essa base que eu estou colocando para vocês, gente, ela é a base de muitos problemas, não só na sexualidade, na homossexualidade também. Já atendi bissexuais num número menor. Agora, a bissexualidade está virando modismo, tá? Porque é o que se chama de sexualidade fluida. Você pode fazer experimentação curiosa para ambos os sexos. Mas já atendi bissexuais também, e a base do discurso, dos conjuntos, se vocês forem procurar leituras, é mais ou menos a mesma também. Só que na bissexualidade, a pessoa não tem uma preferência. Ela pode ir lá, pode ir cá, às vezes fica aqui, fica lá. Na homossexualidade, não, ele vai preferir, é uma preferência. Ou seja, os danos, eu entendo, na homossexualidade são maiores. Vou fazer aqui uma categoria de danos, né? Depois o Carlos Henrique puxa a orelha lá, né? Isso aqui, eu pensando. Bissexualidade, danos. Homossexualidade, danos maiores. Transsexualidade ou travestismo, danos muito maiores. Transgênero, muito difícil. Nada impossível. Mas transgênero hoje, nesse mundo, que está colocando despatologização do sexo, acabou o mecanismo de ajuda para transgêneros. Vai acabar daqui a pouquinho, porque eles vão tirar da lista de doenças, assim como tiraram a homossexualidade. Por um lado, evita o preconceito como eles querem, mas, por outro, tira as formas de ajuda. Transgênero, o que é transgênero? É alguém que não está satisfeito com o seu corpo, acha que nasceu com o corpo errado. É semelhante ao problema, por exemplo, alguns psiquiatras comparam com o anorexo. Você chega para o anorexo e diz assim, você está magro, está magérrimo, está macérrimo. Ele olha para você e fala, não, eu preciso emagrecer mais. Eu preciso até de uma cirurgia bariátrica, porque eu estou muito acima do peso. Ou seja, ele se vê com um corpo diferente. Você não consegue convencer, porque é um transtorno mental. Você chega para o transgênero, ele não tem um problema só de atrações pelo mesmo sexo. O homossexual não tem problema com o corpo dele.
Ele tem atrações pelo mesmo sexo. Bissexual, ele não tem problema com o corpo dele. Ele tem atrações pelos dois sexos. O transgênero, ele não suporta o corpo que ele tem. Ele não suporta a genitália. O transgênero, ele pode arrancar a genitália, se no caso for um homem, ou se machucar se for uma mulher, porque ele não suporta o corpo que ele nasceu. Ele acha que ele está aprisionado num corpo errado. Isso é uma concepção mental, até então vista como um transtorno. Possibilidades de ajuda através de psicólogo e psiquiatria. Não vai ter mais. Está acabando. Todos os conselhos de psicologia hoje já entraram na linha da despatologização do sexo. É apenas o quê? Uma variação sexual. E, em nome da tolerância, você respeita. Em nome da tolerância, nós vamos receber transgêneros nas igrejas. Faz parte. Infelizmente, é a nossa geração. Tá? Agora, por que o transgênero eu coloquei como assim muito difícil? Porque o transgênero é alguém que, desde a infância, assim como o homossexual, todos eles, os problemas começam na infância. Não é porque entra um demônio nele, não. É porque esses problemas são de ordem do conjunto, da dinâmica familiar mesmo. Agora, tem demônio agindo? Também, gente. Estou descartando, não. Tá? Nunca descarto. Eu só não coloco a concentração da coisa. Mas o transgênero, ele é desde a infância, sim. E aí a tendência universal agora é qual? Retardar a puberdade. Lá na frente, o que sobra para ele? Transsexualização. Acabou a vida dele. É a Chiló, filha da Angelina Jolie e tantos, né? Não, esses problemas eles começam na infância, a não ser em casos muito isolados. Muito isolados. Quando eu falar dos outros fatores, por exemplo, alguém que sofreu um abuso já no final da infância, entrando na adolescência, pode ter gerado uma confusão nele. Tá? Porque existem formas e formas de abuso. E todo o corpo é erotizado. Um abuso, uma pessoa pode sofrer prazer. Tá? E isso pode dar uma confusão na cabeça dela, tipo, eu gostei, entre aspas, então eu sou? Então, existem formas e formas de abuso. Esse é o problema com a identificação com o abuso. Né? Mas esses casos, eles são, eu vejo como isolados. Os problemas, geralmente, nessa questão da sexualidade, eles começam na infância. Não é à toa que você chega para conversar em aconselhamento, pastoral e tal, o que eles vão dizer? Mas, pastor, eu sempre me vi assim. Eu já nasci. Por que tem essa concepção do nasci assim? Porque eu sempre me vi assim. Sempre me vi assim. Essa identidade sendo construída. Então, o pai afirma o filho ou não, já coloquei, né? Aquela questão do... O masculino, ele pode ser mais atrativo. Lembra quando eu falei da escolha? Ué, gente, vamos convir, né? Os homens parecem, ou realmente desfrutam, em algumas famílias, de mais liberdade do que as mulheres. Né? Então, em algumas famílias, o menino, ele pode pegar o carro, sair e chegar a hora que ele quiser. As meninas, são um exemplo, tá, gente? As meninas, elas têm que ficar em casa, elas têm que limpar a casa, elas têm que... Aí essa menina olha e fala, poxa, né? Se essa menina não tem uma boa ligação com o pai, quem vai ter numa casa que tem um casal? O menino. Tá, então para eu ter ligação com meu pai, eu preciso ser um menino também? Meu pai passa tempo com o filho, com o irmão, joga bola com ele, leva ele para o futebol. Então, também vou, nenhum problema com futebol, tá? Só exemplos. Então, vou fazer também, ué. Então, o masculino pode ser mais atrativo para essa menina. Pode ser atrativo até no sentido dela se defender. Né? Pessoa que sofre abuso, a menina, o que ela vai fazer? Ela vai se brutalizar. Se brutalizar para ela nunca mais ser violentada por ninguém. Isso é estratégia de defesa. Né? Eu aconselhei uma jovem, determinada feita, que ela tinha sofrido abuso por vários anos seguintes, pelo irmão. Né? E tinha uma relação meio que incestuosa com a mãe. Nossa, altamente masculinizada. Defesa o tempo inteiro. Extremamente sensível, mas muito masculinizada. Para você chegar nessa sensibilidade dela, você tinha que romper barreiras e barreiras de brutalização. Típica, né? Masculina, né? Típica, né? Para frente. Como o pai trata a mãe, então, quer dizer, veja, né?
Os nossos modelos estão ali, né? Você olha e é aquilo que eu falei agora há pouco, né? De repente não vai para a homossexualidade, mas, puxa, ser casada é isso? Não quero me casar. Vou casar para isso? Eu não quero, eu não vou me identificar com esse modelo de casamento, para a minha vida, de sexualidade e tudo mais. Bora. E a figura materna ausente. Assim como a figura paterna ausente, o genitor do mesmo sexo ausente, ele provoca, né, potenciais aí de desvios, né? Então, é o genitor masculino e o genitor feminino. Então, é muito comum você chegar em relações lésbicas e meninas, né, em aconselhamento, você vê claramente que ela está procurando na figura de relação uma mãe para cuidar dela. É o braço para acolher, envolver, né, o carinho, o aconchego, todos esses componentes dos 3 As que deveriam ter vindo e não vieram. Para frente. Pode ir. Certamente, quando a primitiva simbiose é grandemente defeituosa, ou seja, uma mãe insensível, uma menina é especialmente vulnerável a ficar para sempre buscando uma boa mãe em casos abertamente homossexuais. A filha lésbica parece sempre sentir que alguma coisa está faltando na relação com sua mãe. A garotinha cresce sem saber o que é amor maternal. Por uma gama de razões, sua mãe e ela não conseguem fortalecer laços emotivos. Então, a filha começa uma procura inconsciente por uma mulher que supra suas necessidades. É muito comum em aconselhamento, gente, a gente ouvir isso, tá? Chega para você, meu problema não era tanto sexo, eu nem gostava tanto assim de sexo homossexual. A questão do sexo é o seguinte, a habituação também, tá? Não é só prazer, não. Mas, nossa, na hora que a pessoa olhava para mim no olho e falava, eu te amo. Quando me elogiava, quando pegava na minha mão. Aí você olha assim, você vê um garotinho, às vezes, uma garotinha, né? Idade cronológica de 30, 40 anos, mas falando com você, chorando. Gente, você vê gente chorando na sua frente, batendo beicinho, né? Igual criança. Representando ali, voltando no tempo, né? Com 5 anos, 4. A gente não pode, assim, quando a gente fala dessas questões, por favor, né? Estou dizendo com isso que eu estou justificando comportamentos. Não faz parte do projeto de Deus, ponto. É pecado porque não faz parte do projeto de Deus. É só isso. Mas a gente precisa compreender. Compreender para ajudar as famílias, as classes de escola dominical infantil, os cultos infantis. Quanta coisa pode ser agregada, né? Para ajudar as famílias a cuidarem bem de seus filhos. Consequências. No caso da menina, a dependência emocional. A dependência emocional. O que é a dependência emocional? Você precisa de alguém para existir. Né? Dependência emocional não é algo característico só de relações homossexuais. Ela pode aparecer em qualquer relacionamento, inclusive cristão. Né? Você consegue existir sem o seu cônjuge, sem o seu amigo? Quando você está longe dele, como é que você fica? Então, você depende dele para existir. Tem gente que não dá conta de existir sem a pessoa amada. Não é você achar bom, gostar de estar com a pessoa, você não dar conta de existir. Isso é patologia. E a dependência emocional, ela aparece em casos homossexuais masculinos, mas os femininos, eles são grandemente, você vê muito forte isso. Por quê? Por conta dessa sensibilidade que a mulher leva também para o lesbianismo. O homem é muito aquela coisa da pegação, né? Também leva para a homossexualidade masculina. E a mulher, essa sensibilidade. Então, isso é um palco para quê? Para esse grude. Esse grude, né? E que só com muita disposição de querer romper mesmo sabendo que está errado, querendo ajuda, né? E vai, volta, e cai, recai e tal. Bora para frente, Thiago. A rejeição da feminidade, que pode acontecer ou não, aquilo que eu coloquei agora há pouco, né? Então, tem lésbicas que são femininas, esse componente não se alterou, mas tem outras que vão rejeitar a feminilidade mesmo. Vão rejeitar, porque acham que é sinônimo de fraqueza, de submissão, de subjugação, é um olhar pejorativo do que é feminilidade. Tá? Então, há uma rejeição.
A não conformidade de gênero, né? Então, o relacionamento pobre de uma menina com sua mãe e as interações insalubres com seu pai certamente são questões chaves na não conformidade de gênero dessa menina. E agora, vou encerrando a minha exposição, tá? Com os outros fatores e tentarei responder mais alguma pergunta se tiver. Falei, então, do desenvolvimento do menino, da menina, e agora há outros fatores que podem acontecer em qualquer família ou fora da família. Abuso sexual, por exemplo. É clássico, né? Passa aí o conceito. O que é abuso sexual? Forçar ou incitar uma criança ou um jovem a tomar parte em atividades sexuais, estejam ou não cientes do que está acontecendo. As atividades podem envolver contato físico, incluindo atos penetrantes, por exemplo, estupro ou sodomia, e atos não penetrantes. Pode incluir atividades sem contato, tais como levar a criança a olhar ou produzir material pornográfico, ou a assistir atividades sexuais ou encorajá-las a comportar-se de maneiras sexualmente inapropriadas. Então, o abuso, ele não é só o que é considerado como predatório, né? O abuso, ele pode vir, na maioria das vezes, ele vem com um componente muito grande de sedução, emocional, de molestamento, ou não necessariamente de penetração. O abuso, ele tem um conceito muito genérico, né? Ele pode ser tanto o molestamento, como o olhar indecente, o blá, 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 o tocar inadequado, como também a relação de penetração, né? A gente vê um grande componente disso como fator de vulnerabilização, no sentido de alterar essa identificação. Eu me identifico, às vezes, porque eu sinto prazer, eu me identifico no sentido de eu fazer promessas de eu não querer mais ser mulher e rejeitar minha feminilidade. Então, assim, o abuso, ele detona com a vida do sujeito, se não for bem trabalhado, pode detonar nessa área e em outras também. Para frente. Pode passar. Outros fatores, o bullying, né? Então, quer dizer, são os apelidos ou os rótulos. É como você... Pode passar a tela principal, né? Então, quer dizer, quando você põe um rótulo, o que você vê? O rótulo, né? É aquele exemplo ali, né? Você não vê que por trás do rótulo tem um outro ser, um objeto. Você vê o rótulo. Então, quando você chama alguém, se você acha que você está ajudando alguém, chamando ele de gay, de bicha, de viado, de sapatão, você não está ajudando. Você só está contribuindo para que aquele rótulo grude cada vez mais. E se você já tentou tirar um rótulo de uma garrafa, você sabe como é difícil. Às vezes você tem que arrancar, machuca, dói. É a mesma coisa que acontece com uma pessoa. Então, rótulos não vêm de Deus. É isso aí. Rótulos vêm de outras situações aí, né? Então, não ajudam, não contribuem, não edificam. Tá? Só contribuem por quê? Para reforçar naquela pessoa o quê? Ah, eu sou isso mesmo. Se meu pai está me chamando, porque às vezes é o pai xingando, às vezes é a mãe, porque acha que está ajudando. Não sei a quem esse menino puxou, o estigma, aquela tatuagem, né? Essa é a tatuagem emocional, né? É a tatuagem emocional que alguém faz em você, te marca mesmo. Tá? Então, se meu pai, minha mãe ou alguém de autoridade está me chamando, então devo ser, né? E aí eu vou viver com base nesse rótulo também. Mais uma. E os outros fatores, né? Que alguns repetem o que eu já falei. Abandono físico ou psicológico, rejeição explícita pelo genitor do mesmo sexo, que provoca senso de inadequação própria, humilhações profundas, presenciar um genitor, geralmente a mãe, sendo maltratada, violentada, ou mesmo tendo relações sexuais com o pai, gente, famílias de baixa renda, onde não há muito divisão de cômodos, como isso é comum, filhos verem pais tendo relações sexuais. Isso confunde a cabeça da criança. A criança não está preparada, nem tem que estar, né? Vê relação de pai, mãe. Quer dizer, confunde, não entende, interfere. Educação inadequada e distorcida sobre o sexo, que infunde medo excessivo na mente da criança quanto ao sexo oposto. Aquela velha educação, né? Menina, cuidado com o homem, né? O homem é tudo igual. Então, é o bicho pegador, né? Toma cuidado. E a gente tem que educar, né? A educação sexual é uma responsabilidade, é um privilégio. Mas a gente tem que ter cuidado com os excessos também, né? Para infundir medo, terror. E a gente não sabe o que mais está infundindo, né, na cabeça da criança. A ausência de educação sexual, e se você não educa, seu filho já foi educado, talvez até hoje. Quando ele vinha para cá, ele já recebeu algum tipo de educação sexual. Na televisão, no desenho,
na internet, na rua, viu alguma imagem, viu alguém passando com o corpo bem exposto. É uma forma de educar. Vai receber dos colegas os smartphones da vida. Se a gente não educar, alguém vai educar, tá? A ideia é essa. Isso é responsabilidade nossa. E não se resume a uma simples conversa quando o indivíduo chega na puberdade. Quando você vai ter essa conversa, ele já sabe tudo e da pior forma possível. Então, é uma educação constante, desde a infância. Né? Desde a infância, você tem que estar educando. Minha filha, com 3 anos de idade, agora ela está com 4. 2 para 3 anos de idade, ela sabe que ela tem uma vagininha, né? Ela sabe que ninguém pode tocar na vagininha dela, que é área íntima. Quando ela crescer, ela vai ter peitão igual a mamãe. E, não, tem que ir, né? E não pode tocar no peitão também, nem no bumbum. E se vê alguém tocando, não tem que imitar. Por quê? Papai do Céu criou como área íntima. Né? Beijinho na boca também não pode. Beijinho de amiga e de amigo é só no rosto, porque boca é área íntima também. Ela fala isso, ela sabe isso. Né? Então ela já sabe. É muito engraçado. Às vezes ela está com uma coceirinha, mamãe, minha vagininha está coçando. Você consegue idealizar uma menina de 3 para 4 anos falando isso? É, minha filha, a vagininha está coçando? É o órgão dela. Por que a gente tem que mudar o nome? Conversar, né? Ela vai saber depois que é um nome feio. Vagina é um nome feio. De repente não é o melhor nome do mundo, mas é o nome da nossa, né? Então vamos chamar, né? Vamos chamar, porque tem que ter um nome, né? E por aí. Expectativas frustradas com relação ao sexo dos bebês. Né? Isso é tão comum ainda com ultrassonografia, gente. É a mãe que forçosamente, ou o pai que quer ter uma menina e não se conforma com o resultado da ultra, não se conforma com o nascimento e trata como se fosse. Trata como se fosse. Do sexo oposto que queria. Confunde esse crescimento, gente. Depois vai querer, né, igual um caso, vou citar esse caso aqui rapidamente, né, um aconselhado que eu tive, que a mãe já tinha um menino e queria uma menina, nasceu mais um menino. Ela fez enxoval de menina, ela vestia ele de enxoval de menina, quando cresceu mais um pouquinho, pintava as unhas dele. Uma desgraça sempre anda acompanhada da outra, ele ficou muito efeminado, porque o pai divorciou, andava muito com a mãe, chegou na adolescência, muito efeminado, o que acontece com o garoto? Abusado, famosas brincadeirinhas, né, da adolescência, que não são brincadeirinhas. Aí ele entra na juventude gay, e a mãe se converte para uma religião muito pentecostal, cada semana é uma sessão de exorcismo na casa dela. O garoto tomou horror a crente, não suporta ouvir falar de igreja, ficou com a mente complicada, o caso dele já chegou assim quase que patológico, porque era difícil até conversar com ele, de tão maltratado que ele foi. Então, assim, complica, né? Terminando, mulheres em casamentos terríveis. Já vi vários casos desses de mulheres que são muito maltratadas e encontram numa outra mulher sensibilidade, acolhida, carinho e ficam nessa relação. Experimentação curiosa da prática homossexual com respeito ao estilo de vida que envolve os gays. É aquilo que eu falei agora há pouco, está virando modismo. Né? Então, você pode transitar para lá, para cá, para lá e para cá, e não tem nenhum problema nisso. Prática circunstancial da homossexualidade, no caso de presídios, né, não tem tu, é tu mesmo, então é aquele problema de sempre. Né, lá no presídio acontece muito isso aí. Criança crescer cercada de pessoas do sexo oposto, aprendendo então a pensar e agir como tal. Né, o caso do menino, tudo é mulher, né? É babá, na creche são as tias, na igreja são as tias, no culto infantil são as tias. Vai embora, vai embora. Rituais de ordem espiritual podem acontecer, a gente sabe de alguns rituais específicos, do candomblé principalmente. No candomblé há uma preferência das entidades para que a pessoa troque de sexo. Né? São muitos casos assim, de aliciamento, isso aí a gente encontra até estudos hoje em dia já, de universidades sobre essas situações, gente. E acho que eu concluí. Vai lá, Tiago, para ver se eu concluí. Não, pode passar. Isso aí, se eu fosse mais tempo, pode passar. Eu já falei sobre essas questões. Pode ir, pode ir. Pode ir. Vou terminar com esse e o outro depois. E aí, se tiver alguma pergunta... Gente, para a família, né? Se você tem um familiar que sofre com a questão da homossexualidade,
Veja o seguinte, uma coisa que a gente trabalha muito no Luz na Família é a ideia do luto. Talvez você ache estranho o que eu vou falar aqui agora, mas o luto é o quê? Você idealizou um filho ou uma filha, você tinha um projeto para ele. É muito comum os pais fazerem projetos para os filhos. E em um determinado momento, isso vira um tsunami na sua vida, porque o seu filho se declara como homossexual. Talvez você não vai ver esse filho casado, ou entrando vestido de branco na igreja, enfim, isso gera uma devastação em você. E aí, como lidar com essa realidade agora? No Luz na Família, a gente procura muito trabalhar essa ideia do luto. O luto é a morte do projeto. Só entendendo essa morte do projeto, eu posso ter condições de aceitar o filho real. É a morte do filho ideal, para aceitar o filho real. Quando eu falo de aceitação, gente, eu não estou falando de concordância, tá? Aceitação é graça. Graça. Só que eu só consigo ir para esse patamar, a gente tem percebido isso com os familiares, quando eu entendo que o meu projeto, ele arruinou ali, naquele momento, é um luto. E eu preciso passar por esse luto. E no luto a gente tem várias etapas, tem choque, tem negação, tem tristeza, tem protesto, tem depressão, tá? Até eu entrar numa fase de reorganização da vida, quando morre um parente meu. E aí eu vou lidar com a realidade. Eu só vou ter condição de lidar com essa realidade se eu passar por essas etapas. E se você receber apoio para passar por essas etapas, você lida melhor com essa realidade, mais rapidamente. Tá? Isso não quer dizer que em algum dia o sonho que Deus colocou no seu coração não vai se realizar. Mas naquele momento, você precisa entender que esse fato aconteceu para você dar conta de lidar com a realidade. E você precisa de ter um espaço para chorar, porque o seu sofrimento é diferente do sofrimento do seu filho. Não adianta você chorar com o seu filho, ele não vai entender. Ele tem o sofrimento dele, são espaços diferentes. E para concluir, última tela, Tiago. Eu quero conclamar vocês a serem dispensadores da graça. Né? Você lembra daquela frase que nos últimos tempos a iniquidade vai aumentar e o amor vai esfriar? O versículo bíblico. E o que está acontecendo no nosso tempo? A imoralidade, a iniquidade está aumentando e o amor, a graça, está esfriando. Na família, na igreja. Deus nos chama para ser dispensadores da graça. E aí eu gostei muito da ideia do Filipenses sobre dispensador da graça. Ele colocou o seguinte, você já viu aquele borrifador de perfume? Antigamente não tinha? Você chega e borrifa. Chega alguém aqui e borrifa um perfume. Lá atrás você vai sentir. Só borrifou umas gotículas. A graça, ela enriquece o ambiente. Talvez a graça não vá converter multidões aqui, se não for da vontade de Deus, mas ela vai contribuir para uma sociedade mais enriquecida. Já o moralismo, ou a condenação, funciona como inseticida. Você vê a barata, o mal, né? Tchá! Matou o mal, matou a barata também. Então, assim, meu desafio para a minha vida, porque isso é para a minha vida também, para a vida de vocês como irmãos, como famílias, que a gente procure ser dispensador da graça. Porque nessa de querer detonar com o comportamento de alguém, a gente mata as possibilidades também. Né? Então, assim, que Deus nos dê essa sabedoria para lidar com essas situações, tá bom? Então, perguntas? 1 milhão. Nossa, um monte. É só essas aqui, né? Você selecionou. Ó, aproveitar para divulgar os nossos livros, tá? Estão ali fora. Aconselhando Cristãos em Luta com Homossexualidade, R$ 25,00. E Uma Fera em Busca de Sentido, R$ 20,00. Se você comprar ambos, 40, tá? Eu não tinha divulgado. Homossexualidade tem cura ou só paliativos? Depende de ficar longe do perigo? Bom, homossexualidade não tem cura porque não é doença. A gente não está falando de uma doença, a gente está falando de uma construção, de um estado do indivíduo que provoca adoecimentos. Todo pecado, ele enfermiza, ele provoca adoecimentos. Tá? Mas é um estado, é um comportamento, tá? É uma construção, como a gente tentou demonstrar aqui. E tem restauração, eu prefiro essa palavra. Tá? Tem restauração, eu vejo isso, eu costumo dizer que eu sou uma privilegiada, porque eu me sento para aconselhar pessoas.
e eu fico vendo a ação do Espírito Santo. Eu vejo a ação do diabo também. Vejo. O diabo é sempre muito previsível, né? Mas acontece. Mas eu vejo a ação do Espírito Santo. Então é alguém que você chega diante de você e você olha e fala, gente, pelo amor de Deus, esse indivíduo aqui não tem jeito, né? Humanamente você olha e fala, meu Deus, vai ser um baita de um milagrão, né? Vai ter que ser um baita de um milagrão. E aí você vê esse milagre, ele começando, ele não acontece, na maioria dos casos, não é de uma vez só. É por isso que a gente precisa ter um pouco de paciência com o indivíduo que está chegando na igreja. Não é assim, gente. É um processo, é de etapa em etapa. Tá? Então, você fica ali num aconselhamento uma vez por semana, igual eu fico, 6 meses, um ano mais um pouquinho, para você começar a ver o indivíduo a reagir. Mas tem restauração? Claro, em Cristo tudo é possível, a gente não pode escrever disso. Tá? E a gente tem que contribuir, as gotículas, para promover isso. Tá bom?